Ei, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos então continuar a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler os capítulos 36 e 37 de Gênesis. Lembrando que nós estamos lendo na versão revista e atualizada, revista e atualizada. Gênesis capítulo 36. Ora, essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Adá, filha de Elon, o Eteu; Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu; Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Adá gerou de Esaú a Elifaz, e Basemate gerou a Reuel, e Aolibama gerou Jeus, e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as posses de sua casa e do seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que ele havia obtido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se da face do seu irmão Jacó. Porque as suas riquezas eram demais para que eles pudessem habitar juntos, e a terra em que eles eram estrangeiros não podia sustentá-los por causa do seu gado. Assim, Esaú habitou no monte de Seir. Esaú é Edom. Essas são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omã, Zefó, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e gerou de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samar, Mizar. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, filho de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela gerou a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os sheiks dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, filho primogênito de Esaú, o sheik Temã, o sheik Omar, o sheik Zefó e o sheik Kenaz. O sheik Corá, o sheik Gaetã, o sheik Amaleque. Estes são os sheiks que vieram de Elifaz, na terra de Edom. Estes foram os filhos de Adá. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o sheik Naate, e o sheik Zerá, o sheik Samar, o sheik Mizar. Estes são os sheiks que vieram de Reuel, da terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: sheik Jeus, sheik Jalão, sheik Corá. Estes são os sheiks que vieram de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, que é Edom, e estes são os seus sheiks. Estes são os filhos de Seir, Oreu, que habitava na terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, e de Som, e Ezer, e de Sam. Estes são os sheiks dos Oreus, filhos de Seir, da terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Orri e Omã, e a irmã de Lotã era Timna. Os filhos de Sobal foram estes: Alvã, Manate, Elbal, Sefor e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aías e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto, quando elas alimentavam os jumentos de Zibeão, seu pai. E os filhos de Aná são estes: Dissom e Aolibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dissom: Rendã, Isbã, e Tirã e Querã. E os filhos de Ezer são Bilã, Zafã e Acã. E os filhos de Dissã são Uz e Arã. Estes são os sheiks que vieram dos Oreus: o sheik Lotã, o sheik Sobal, o sheik Zibeão e o sheik Aná, o sheik de Som, o sheik Ezer, o sheik de Sam. Estes são os sheiks que vieram de Orri, segundo seus sheiks, na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. E Bela, filha de Beor, reinou em Edom, e o nome da cidade era Dinabá. E morreu Belá e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra,
e Bosra reinou no seu lugar. E morreu Jobade e Uzão na terra de Temã, e Zubã na terra de Temã reinou em seu lugar. E morreu Usão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, e feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadad, e Sanlá, e Masrecá reinou em seu lugar. Morreu Sanlá, e Saul, e Rebiote, e Robote, junto ao rio. Morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú, e o nome da sua mulher foi Metabel, filha de Matrete, filha de Mezaab. Estes são os nomes dos sheiks que vieram de Esaú, segundo suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o sheik Timna, o sheik Alvá, e o sheik Jetet, e o sheik Aolibama, e o sheik Elá, o sheik Pinon, o sheik Kenaz, o sheik Temã, o sheik Misbar, o sheik Magdiel, o sheik Irã. Esses são os sheiks de Edom, de acordo com suas habitações, na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Agora, o capítulo de número 37. Começando aí a falar sobre José, né? E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trouxe para o seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles os odiaram e não conseguiram falar pacificamente mais com ele. E José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles odiaram ainda mais. Ele lhes disse: ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós, ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele contou ao seu pai e aos seus irmãos, e o seu pai o repreendeu e disse: o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos, eu, tua mãe e teus irmãos, de fato nos curvar diante de ti na terra? E os seus irmãos o invejaram, mas o seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: teus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém. Teus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele diz: estou aqui. E ele lhe disse: vai, rogo-te, vê se está bem com os teus irmãos, bem com os rebanhos, e traz as palavras novamente. Assim ele enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele vagando no campo, e o homem lhe perguntou, dizendo: o que estás procurando? E ele disse: eu procuro meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos? E o homem disse: eles partiram daqui, pois ouvi dizendo: vamos-nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rúben, ouvindo isso, o livrou da mão e disse: não o matemos. E Rúben disse: não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo das mãos para fazê-los voltar ao seu pai. E aconteceu que quando José
havia chegado aos seus irmãos, eles despiram José da sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele, e os tomaram e o lançaram numa cova, e a cova estava vazia, e não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que vinha uma companhia de ismaelitas de Gileade com seus camelos, carregando especiarias e bálsamos e mirra, e transportando para o Egito. Assim disse aos seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendemos aos ismaelitas, e que as nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é o nosso irmão e a nossa carne. E os seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passaram ali os mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram a José da cova e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. Rúben retornou à cova, e eis que José não estava na cova. Ele rasgou as suas vestes. Ele retornou aos seus irmãos e disse: o menino não está aqui. E eu, para onde irei? E eles tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores e levaram ao seu pai. E disseram: achamos isto, vê agora se é ou não é a túnica do seu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou as suas vestes e colocou pano de saco sobre os seus lombos e lamentou por seu filho durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele. E os medianitas venderam José ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então aí, meus amados irmãos, lemos aí toda a árvore genealógica de Esaú, pai dos Edomitas, né? Também dos Sernitas. E aí, a partir do capítulo 37, começa aí a maravilhosa história de José. Deus abençoe e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.